meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa do 9º ano. Então me contem como vocês estão. Espero que muito bem. E ansiosos para mais uma aula sobre prosa e poesia, porque sim, vamos continuar falando de prosa e poesia. Eita, gente, prosa e poesia nessa aula, tá certo? Como eu sou uma mulher muito sortuda e nunca ando sozinha, hoje quem está fazendo a nossa tradução para Libras é Vitória. Bem-vinda, Vitória! Como vocês sabem, nossas aulas estão disponíveis no nosso canal do YouTube Educa Recife. Então, basta vocês entrarem no YouTube, digitarem Educa Recife e vocês entraram no nosso canal. E o que é que tem no nosso canal? Todas as nossas aulas distribuídas em playlists. Então, basta entrar na nossa playlist do 9º ano. Joia? Falando de nossas aulas, elas também estão disponíveis no nosso aplicativo Educa Recife. Então, basta vocês baixarem o aplicativo, tanto pelo QR Code abaixo, quanto pelas lojas de aplicativo para Android e iOS. Ainda falando um pouco sobre acessibilidade, eu hoje irei me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados na altura dos ombros, pretos, olhos pretos, uso um óculos arredondado e hoje estou de blusa laranja e saia preta. Joia? Então, estão prontos para adentrar novamente no mundo do literário, no mundo da prosa, da poesia? Vamos conversar. Hoje a gente vai por hora, não se animem, porque é apenas um encerramento temporário, tá? Dos nossos estudos de prosa e poesia. E aí, para isso, vocês peguem confortavelmente seus cadernos, canetas, respirem, conectem-se no chat para falar com a gente, para tirar dúvida, tá? Estamos aqui a postos. E vamos lá, né? Vamos revisar? Vamos revisar. Por quê? Porque é uma continuação de uma aula, então é importante que a gente revise, né, o conteúdo um pouco. Olha, a gente viu o que é a diferença entre prosa e poema, lembra? Também vimos a diferença entre poesia e poema. Então, o que é o poema? O poema é uma das materializações da poesia, ou seja, é o gênero textual do poético. É o gênero textual da poesia. É composto de vários versos e estrofes. Possui elementos sonoros importantes, como a métrica, o ritmo e a rima. Então, o poema ele é visualmente muito reconhecível, porque ele tem aquela estruturinha. Nem todo poema, tá? A gente vai ver também que há poemas que são livres, há poemas em que não há rima. Há, inclusive, poemas pílula, que são poemas muito pequenininhos. Mas, essencialmente, no poema há um trabalho com a linguagem muito mais cuidadoso, porque não é só o que se fala que é importante no poema, mas como se fala. Então, a forma é indissociável, ou seja, é inseparável do conteúdo. Enquanto que a prosa é o nome que se dá à forma de um texto escrito em parágrafos. É esse nosso escrito livre, essa nossa escrita livre, sabe? É esse nosso escrever do cotidiano. O termo deriva do latim prosa, que significa discurso direto, livre, em linha reta. Joia? Tranquilo, lembraram? Poesia, poema, prosa, diferença entre poema e poesia. Vamos agora para poesia e poema. Vamos lá, ó. Apesar do poema e da poesia serem termos relacionados, segundo o teórico Antônio Cândido, e ele é um estudioso, é um teórico literário, né? O poema seria um produto concreto da poesia, esta podendo se manifestar na prosa, na pintura e na escultura. O autor ainda completa que a poesia, diferentemente do poema, não tem necessidade de ser estruturada em versos, estrofes nem rimas. Por quê? Porque o poema é um gênero textual, e gêneros textuais eles têm algumas características, se não fixas, mas mais ou menos estáveis, mais ou menos fixas, que fazem com que a gente reconheça o gênero. E, no caso do poema, as estrofes, a rima, o ritmo são elementos formais, são elementos concretos.
Então, o poema é a materialização da poesia. Tá? Tranquilo? Continuando. Ó, vou pedir para a gente colocar em tela cheia para vocês apreciarem aqui essa escultura de Camille Claudel, que é uma escultora francesa, e chama O Abandono, ou Vertumnus, ou Pomona, ou Sakuntala, que é uma escultura de 1905. Normalmente a gente conhece como O Abandono. E aí eu pergunto para vocês, observem que é uma escultura, a gente não está falando do literário, a gente não está falando de um texto concreto, a gente está falando de uma escultura. Aqui, a poesia, vejam só, são dois amantes, né? São duas pessoas que se amam, que estão, uma está deixando a outra. E é por isso que se chama o abandono. Percebam, por exemplo, as expressões, o personagem, né? A representação da pessoa que está ali ajoelhada, ela quase que suplica. Enquanto a que está em pé, ela vai, mas ela também fica, e ela se reclina, né? Se debruça sobre aquele que está de joelhos, como se quisesse ir, mas também quisesse ficar. Então veja quanta coisa a gente pode, né, ler. A gente pode ler muito mais do que texto, a gente também pode ler esculturas, imagens, quadros e tudo isso. Então, ó, eu queria que a gente visse essa escultura de Camille Claudel, que foi uma escultora francesa, foi discípula e amante de Rodin e, infelizmente, acabou seus dias. Ela passou 50 anos enterrada num manicômio. Encerrada num manicômio, por quê? Porque ela era uma mulher à frente de seu tempo, e ela era considerada louca, mas ela só era genial. E ela era uma artista genial. Aí a gente tem essa imagem e a gente tem esse poema de Flor Bela Espanca. E aí eu vou pedir também para a gente colocar em tela cheia para a gente ler juntinho. Ó. Amor que morre. O nosso amor morreu. Quem o diria? Quem o pensara mesmo ao ver-me tonta? Ceguinha de te ver, sem ver a conta do tempo que passava, que fugia. Bem estava a sentir o que ele morria, e outro clarão ao longe já desponta. Um engano que morre e logo aponta a luz de outra miragem fugidia. Eu bem sei, meu amor, que para viver são precisos amores para morrer, e são precisos sonhos para partir. E vê que lindo isso. Eu bem sei, meu amor, que para viver são precisos amores para morrer, e são precisos sonhos para partir. Eu bem sei, meu amor, que era preciso fazer do amor que parte o claro riso, do outro amor impossível que há de vir. Então aqui a gente tem também um poema de Flor Bela Espanca, que é uma autora modernista portuguesa, e tem muito o amor e o abandono e a solidão e a tristeza como temas de suas poesias, de seus poemas, né? Aí eu pergunto, ó, perceberam que mesmo que se materializem de formas distintas, a poesia, tanto na escultura quanto no poema, em ambos você tem uma inspiração poética, você tem um estado poético. Você tem a poesia em seu estado puro, né? Sem estar obrigatoriamente materializada em um poema. E aí eu pergunto, vocês conseguem notar as semelhanças no tema? E aqui eu já dei o spoiler, né? No poema de Flor Bela, o que é que a gente tem? Um amor que morre, um amor que acaba. Que já é descrito bem na primeira linha, né? O nosso amor morreu, quem diria? Enquanto que na escultura de Camille Claudel, a gente tem também a mesma ideia do fim, do abandono. Os amantes se abandonam por quê? Porque o fim, porque chegou ao fim, não sabemos, né? A gente pode supor. E aqui a gente tem uma semelhança de temas, inspirações poéticas, mas materializadas de maneiras muito distintas, uma na escultura e outra num poema. Tá? Só para a gente pensar mesmo na questão da poesia. E vocês sabiam que há um gênero, algo que é uma mistura entre prosa e poesia, é a prosa poética. Que, embora seja formalmente em prosa, porque a gente escreve de maneira corrida, né, o texto corrido, ela tem elementos do poético, ela tem elementos da poesia. Então, vai ser uma prosa que ela é mais ritmada, vai ser uma prosa que ela
vai contar com alguns elementos que vão se assemelhar à poesia. Ó. A principal característica da prosa poética está na dinâmica extensiva do texto. Ou seja, ao longo do texto, né, você não consegue reconhecer uma prosa poética de cara, assim, isso aqui é uma prosa poética. Não, você precisa ler. Segue um processo semelhante ao encontrado no romance ou no conto, ou seja, a gente vai ter o quê? Elementos como espaço, tempo, narrador, personagens. A prosa poética recorre a figuras típicas da poesia, então a gente vai ter o quê? Figuras de linguagem. E figuras de linguagem a gente já começou a ver, já viu um bocado, viu? Podem voltar algumas aulas aí. Então, ó, algumas como metáfora, elipse, a sonoridade das frases. A aplicação dos elementos, contudo, é subordinada ao alongamento do discurso narrativo. Que é isso, né? Contudo, é o quê? É sujeita, ou seja, depende da extensão. Então, se a prosa poética ela é mais extensa, ela vai conter mais elementos poéticos. Se ela é menos extensa, ela vai depender da narrativa. A poesia e os elementos poéticos, eles vão depender da narrativa, tá certo? Aí eu trouxe um trechinho de Grande Sertão Veredas, que é um dos maiores exemplos de prosa poética que a gente tem. Tá, gente? Mas aí eu vou pular porque eu acho que... Não sei se... Bom, vamos ler junto, né? Ó. Reze o Senhor por essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha? Mas ninguém não pode me impedir de rezar. Pode algum? O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, estou fora da sujidade, ou seja, das sujeiras, a parte de toda a loucura. Ou o acordar da alma é o que é. Vocês conseguem perceber que aqui há uma mistura muito sutil entre um ritmo de uma prosa, porque a gente está falando de uma narrativa, né? Afinal, Grande Sertão Veredas é um romance, mas há um trabalho com a linguagem aqui que é um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais apurado. Aqui a gente tem a presença de várias figuras de linguagem, um jeito diferente de se dizer as coisas, né? A gente também tem o poema em prosa, que aí seriam as características do poético. Então, tipo, é a prosa gerada pelo impulso poético. Tá? Então, a gente tem uma prosa poética, que é uma prosa que tem elementos poéticos, e um poema em prosa, que, na verdade, é a prosa gerada pelo impulso poético. Não são as mesmas coisas, tá, gente? Eu sei que parece, mas não é. O poema em prosa consegue desfrutar da crítica, narração aos fatos diários e da regularidade da expressão. Só que o poema em prosa ele é curtinho e há também a quebra de versos. E a gente... Eita, perdão, gente. A característica marcante está na brevidade e ainda na exceção à quebra de versos. Ou seja, porque os versos, quando a gente pensa em um poema formal, eles são quebrados, né? É um embaixo do outro. E aqui você não tem essa quebra, você tem um poema corrido. É um poema inteiro, sem a quebra. E no uso das mesmas figuras de linguagem comuns à poesia. Embora se utilize dos recursos de poesia, se afasta da prosa poética por apresentar ritmo, harmonia e dissonâncias em todo o tempo. Ou seja, a prosa poética ela vai ter alguns elementos da poesia, mas não vai ter todos os elementos, né? Visto que a prosa poética não é uma poesia. Aí eu trouxe também aqui um exemplozinho, mas não vai ler. E aqui eu trouxe um dos meus gêneros preferidos, uma das minhas manifestações do poético preferidas, que são os poemas pílula, em que vamos destrinchar, trabalhar, conversar sobre a síntese da linguagem. Aquele poema pílula, ele diz muito com pouco. Vamos? Espero que vocês gostem. Ó, eu trouxe o conceito e a gente vai trabalhar com alguns poemas de Oswald de Andrade, tá? O poema Pílula é um poema extremamente curto. E por que pílula? Porque ele tem essa ideia de ser imediato, ser curto, sintético, objetivo, mas que pretensamente consegue sintetizar séculos de história em alguns versos. Podemos dizer que é um micropoema,
que exige do leitor uma busca extratextual, mais intensa, para a construção do significado. Ora, vamos pensar junto. Se eu tenho um poema, veja, uma interpretação de texto ela é feita em vários níveis. Você primeiro vai ler o texto, aí você vai tentar entender as referências, aí você vai fazer uma busca extratextual. O que é essa busca extratextual? É você tentar entender o que não foi dito, o que está subentendido, o que o poeta somente sugeriu. No poema Pílula, vocês vão ver, alguns são muito pequenos. Inclusive, o menor poema em língua portuguesa é de Oswald de Andrade, e que é composto somente de duas palavras, amor e humor. Amor é o título, humor é o poema. Então, vejam, há poemas que fogem completamente desse padrão que a gente entende pelo gênero poético, né? Pelo gênero do poema. No caso do poema Pílula, é necessário que a gente se atente principalmente para o que não foi dito. Porque é nesse subentendido que vai estar parte da compreensão do texto. Vamos lá? Aí eu trouxe 3 poemas de Oswald de Andrade, que este moço, né, um dos precursores, um dos primeiros autores modernistas do Brasil, de primeira fase. E, 3 de maio. Aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Vejamos, aqui a gente tem o quê? 3 frases, né? 3 versos somente. E vocês notem que o poema Pílula de Oswald, principalmente, ele trata muito do que é rotineiro, do que é do dia a dia, do que é do cotidiano. Então vejam, aprendi com meu filho de 10 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Isso é muito bonito, é muito sintético, mas ele traz em si toda uma gama de significados. Veja, foi necessário uma criança para que o pai percebesse que a poesia é a descoberta das coisas que não viu, que a poesia é tudo aquilo, é o imaginativo, né? É o que a gente cria. Aí, o segundo aqui, adolescência, aquele amor, nem me fale. Então, ele ainda faz uso o quê? De uma linguagem muito mais simples, né, do que a gente espera de uma poesia, de um poema. Mas veja, duas linhas ele consegue falar do que foi a adolescência, aquele amor, nem me fale. Quem nunca, né, teve aquele amor adolescente que partiu seu coração? Se você, aluno, ainda não teve, você terá, com certeza. Porque viver é isso. Mas veja, notem que em 2 linhas ele traz uma enxurrada de significados e sentidos potenciais. E a gente pode ler isso de várias formas. Eu posso ler de um jeito, né? Vitória pode ler e entender outra coisa, porque também a interpretação fica também um pouco a cargo do leitor, né? Não completamente. Porque o autor ele nos dá as ferramentas para interpretação. E há aquelas interpretações que elas extrapolam, que elas vão para... Não, como eu posso dizer? Elas sobram. Tem algumas interpretações que são demais, assim, que a gente não sustenta, não consegue sustentar. Mas... pronto. Esse aqui é o que eu estou dizendo, que é o meu poema preferido. Eita, aqui. Amor, humor. Pronto. O poema é isso. O título é Amor e o poema é Humor. Então, possivelmente este é o menor poema em língua portuguesa. Encarna os valores modernistas do autor e a síntese de palavra é representada pelos sentidos muito condensados. Eita, gente, de sentidos em uma única palavra, que compõe o corpo de todo o poema. Então, a magia aqui desse poema é justamente, ele é extremamente sintético. Ele é constituído de uma única palavra, humor. E aqui, Oswald, ele pretendia fazer uma graça com os poetas românticos, que são de uma escola literária anterior a dele. E aí, ele criou isso, né? Amor, humor, porque os românticos, eles tinham muito amor e dor, assim.
ai de mim, estou morrendo de amor, a minha amada não me quer, lágrimas. E aí, Oswald vem e joga assim, não, amor, humor. Eu sempre encarei esse poema de um jeito um pouquinho diferente. Eu sempre leio ele como amor, humor como algo que pode ser mudado, como algo que pode ser transmutado. Né? O humor da gente muda, o amor também pode mudar. E o amor pode depender do humor. Veja, 2 palavras e a gente pode ter uma quantidade enorme de sentidos. Gostaram de conhecer? Eu sempre acho divertido, é um contato interessante com o poema, porque é um poema diferente, né? Esses poemas, pílula, eles são curtinhos, eles são rápidos, eles são divertidos de serem feitos também, para você pensar em dizer o máximo com o mínimo. É um exercício interessante para se trabalhar a linguagem. A gente também tem um outro gênero do poético, que é o haikai, que são poemas de origem japonesa, composto de 3 versos. Então, os haikais sempre têm 3 versos. Seus temas são ligados à natureza ou à percepção da passagem do tempo. Aí a gente tem Leminski, Paulo Leminski, que é um dos principais autores de haikai brasileiros, tá? Aí eu trouxe alguns para a gente conhecer. Ó, esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Veja, ele só construiu 3 versos. Mas nesses 3 versos dá pra gente ter uma extensão de interpretação. Veja como é uma... Vejam como ele provoca uma reflexão interessante. Que a vida é uma viagem, mas eu só estou de passagem, ou seja, a vida é breve. Eu um dia não estarei mais aqui. Embora seja massa, é uma viagem, mas é breve. Só estou de passagem, só estou vivendo nesse instante. E esse instante uma hora vai acabar. Ó, outro, né? Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Sabe quando a gente pensa assim, ai, não sei quando isso vai acontecer, mas eu sei que vai. É isso, a essência é essa. Então veja, quando ele diz pelos caminhos que ando, ou seja, os caminhos que ele vai trilhando, as escolhas que ele vai fazendo, um dia vai ser. Ou seja, um dia pode ser que dê certo, só não sei quando, porque a gente nunca sabe do futuro. O futuro ele é incerto. O futuro ele está sendo construído no nosso presente. Já pensaram nisso, que a gente constrói o futuro com as ações do presente? Mas é isso, viu? Um outro também que eu gosto. Tudo dito, nada feito. Fito é olhar, tá, gente? Olho e deito. Então, eu vou ler de novo, trocando esse fito por olho, tá? Tudo dito, nada feito. Olho e deito. Parece algo, assim, de uma situação que não há mais o que ser feito. Né? Tudo que já foi feito, tudo já poderia ter sido feito, foi feito. E aí, ameixas, ame-as ou deixes. Aqui é quase um jogo, né? Um jogo com a linguagem, com a construção da palavra ameixa. Aí, ameixas, ame-as ou deixes. Esses são alguns haikais, tá? E aí, quais seriam os elementos do poema? A gente tem que os poemas, eles geralmente se organizam em versos e estrofes, né? Elementos que conferem sonoridade, como ritmo e rima, marcam sua construção, evidenciando a subjetividade dos sentimentos do eu lírico. Mesmo nos poemas que não usam rima, o ritmo ainda é marcante. Isso é importante. O poema ele tem um ritmo, ele tem uma cadência, ele tem um gingado, digamos assim. Tem um jeitinho assim que você vai lendo e vai parecendo quase música, alguns, tá? E mesmo que não haja rima, você tem outros elementos que podem contribuir para esse ritmo, como algumas figuras de som, algumas figuras de linguagens sonoras, repetição de palavras ao longo das estrofes, são alguns recursos, tá? Aqui eu elenquei os elementos formais do poema, mas eu acho que a gente pode passar por ele. E aqui eu vou trazer mais um poema, já que estamos falando de poesia, de poema, de prosa. Ó, esse aqui é de Fernando Pessoa e se chama Autopsicografia. Vamos começar com o título, que é, quando a gente olha auto, é um prefixo que quer dizer a nós mesmos, né? E é psicografia, ele está
psicografando ele mesmo. Ó, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. Veja, o poeta ele não vai sentir as dores que ele tem, mas as dores imaginadas por ele. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Mas vocês conseguem perceber que há um ritmo, né? Pronto, vamos dar uma interpretada. Ó, quando ele diz que o poeta é um fingidor, quer dizer que o poeta ele o eu lírico, que a gente vai ver o que é ficcional, ele não é necessariamente não é a pessoa do poeta. O poeta é aquela voz, o eu lírico é a voz do poeta, mas não é a pessoa do poeta. Dá para entender? Eu não posso dizer que Fernando Pessoa diz que ele é um fingidor, porque ele não está falando de si, ele está falando do eu lírico. E o que é ser um fingidor? É fingir que é completamente dor. Eita, me perdi. É fingir tão completamente que é dor a dor que deveras sente. Então, dá também uma camuflagem. Por quê? Porque há elementos um pouco biográficos em alguns poemas, mas não quer dizer que aquela dor seja a dor tal qual sentida no mundo real. Aquilo é uma imaginação, é ficção, tá? Ó, a matéria do poeta é a palavra, não é? Ao escrever um poema, o poeta seleciona palavras explorando-as por meio de diferentes recursos da língua. Para quê? Para convidar o leitor a construir novos sentidos e ampliar suas percepções do mundo. E aí qualquer assunto pode ser fonte de inspiração. E a gente tem o eu lírico, que era o que eu estava dizendo. Ó. No poema, a voz que fala é chamada eu lírico ou eu poético. Assim como acontece em outros textos, o contexto sócio-histórico em que o poeta vive e também suas experiências pessoais estão de alguma forma impressos em sua obra. Mas é essencial que lembremos que não podemos confundir a voz do eu lírico com a voz do autor, visto que são personagens distintos, porque uma é ficcional e o outro é o criador dessa voz, né? E aí temos um exercíciozinho que a gente não sei se vai estar muito tempo, mas considerando o poema de Fernando Pessoa, a palavra título indica o quê? Que o poema tecerá considerações, ou seja, falará sobre a subjetividade do próprio eu lírico. E aí, para casa, eu queria que vocês pensassem no poema Autopsicografia, de Pessoa, e respondessem qual é o tema do poema e qual o significado da palavra autopsicografia. E, gente, como vocês podem perceber, infelizmente nossa aula chegou ao fim. Eu espero ter trazido mais algumas reflexões e algumas provocações para a gente pensar o poema, a poesia, a prosa, essa mistura entre poesia e prosa, essa prosa poética, o poema em prosa, tudo isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Vitória, pela interpretação, pela tradução. Obrigada à produção, que permite que as aulas cheguem até vocês. E obrigada a vocês que estão aí. Muito obrigada e até a próxima.